eu vou compartilhar aqui com vocês 7 pontos que eu acredito os quais o Fluminense precisa ter muito cuidado com esse time do Al Hilal. 7. Vamos lá. A primeira situação que o Fluminense precisa observar é que esse time do Al Hilal ele marca alto, de forma agressiva, tá? E o Marcos Leonardo, brasileiro, ele é o primeiro, normalmente, é o primeiro jogador do ataque a dar esse combate, tá? Então esse seria o primeiro ponto, que acaba puxando para o segundo ponto. A linha, normalmente, de defesa, ela é feita por 5 homens. E esses 5 caras, normalmente, eles jogam quase que no meio de campo, tentando abafar, empurrar o adversário o tempo todo para o seu próprio campo, fazendo com que o time adversário então tenha dificuldade para sair. E aí, logicamente, os caras jogando no campo de ataque, né, para eles e no campo que seria de defesa do Fluminense, se eles recuperam essa bola, eles já estão muito próximo do gol. Então tem que ter muito cuidado, porque o terceiro ponto ele é justamente, vamos dizer assim, uma coisa puxando a outra. É um time muito compacto. Então as linhas estão sempre muito juntas, entendeu? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Tá? Um outro ponto também que eu já observei, ou que eu vinha observando nesse time, a marcação dos caras normalmente ela é dobrada, entendeu? Ela é dobrada porque a ideia é você recuperar essa bola o mais rápido possível, tá? Eles trabalham muito a inversão de jogadas, tá? A inversão de jogadas deles é constante e eles acabam trocando passe de forma muito intensa e muito rápida. Você vê que eu já estou falando já do sexto ponto praticamente, né? Então, os caras têm uma marcação alta, a linha defensiva de 5, time que joga junto e compacto, marcação dobrada, inversão de jogadas de forma constante, troca de passes muito intenso, tá? Muito intenso. E por fim eles têm uma jogadinha que normalmente a gente não dá nada por ela. O Bono, o goleiro, quando ele normalmente dá esse chutão, ele não dá à toa, ele está procurando um cara, uma referência. E essa referência é um tal de Milinkovic Savic, entendeu? Que normalmente ele dá uma lasca, faz uma lasca ali de cabeça, essa bola sobra para quem? Para o Malcom. Corredorzão para ele ou ir na linha de fundo ou ele vir na diagonal fazendo um facão, cortando para dentro para invadir a grande área. Então tem que ter muito cuidado com esse time. Esse time do Al Hilal, ele carrega muito, porque o técnico do Al Hilal é o Izag, né? Que era da Inter. Então esse cara chegou outro dia. Eu acredito que esse time do Al Hilal ele carrega ainda muito do Jorge Jesus, que era o treinador passado. Então eu destacaria esses pontos, conforme eu mencionei aqui, como pontos cruciais que o Fluminense precisa estar ligado, mas muito ligado mesmo. Os caras, eles têm assim uma noção muito grande do que eles estão fazendo, tá? Não é à toa. Então, é um time bem treinado, é um time bem entrosado e que o Fluminense não pode piscar, porque pode ser surpreendido como o Manchester foi. Apesar que eu acho
que eu entendo que cada jogo é uma história, cada jogo é uma situação, entendeu? Mas é necessário, é preciso ficar muito ligado. E amanhã, já amanhã não, é já daqui a pouco, que quando eu gravo, nesse momento, são meia-noite e 56. Então, esse jogo tá para as 4 horas da tarde. Não é isso? Se eu não estiver enganado, é isso aí. 4 horas da tarde, tá bom? Então é isso, vamos torcer porque se a gente conseguir neutralizar os caras e o Fluminense continuar jogando como está jogando de forma muito acertadinha, de forma muito ajustada, a gente consegue sim, e aí chegar na semifinal, meu amigo, é um abraço, hein? Vamos embora. Valeu, torcedor!